José Ribeiro do Nascimento, ele mora em Palmas, capital do Tocantins, que aliás eu conheci, muito bonita a cidade de Palmas, só que é quente que vou contar uma história, viu? Ali... Eu conheço 2 irmãos que hoje são pastores, que na época dos dentes de ouro diziam ter recebido essa graça. Na mesma época conheci um jovem que não era crente e que sofria de um problema de saúde muito sério. Recomendei que ele fosse a uma igreja evangélica para ver se receberia a cura do mal que lhe afligia. Ele foi, quase arrancaram a cabeça dele de tanto sacudi-lo, mas continuou doente. Depois ele fez uma promessa com o bom Jesus da Lapa e ficou curado. Eu tinha uma cunhada desviada na macumba e lhe perguntei por que estava assim. Ela disse que quando era crente vivia doente, agora na macumba estava curada. Os 3 casos de sucesso aconteceram de acordo com o que eles criam de fato. Acredito que o crente verdadeiro não precisa andar em busca desses movimentos, pois isso é muito perigoso. E o que o José Palmas está invocando aqui, pastores, é a questão da fé pessoal. Se a pessoa crê de uma determinada maneira, vai acabar acontecendo. A fé em si tem poder, pastor? O internauta está falando da fé subjetiva. Isso. A fé que cada um de nós temos. Agora, o pano de fundo que foi narrado por ele nesse meio é extremamente perigoso, porque nós vemos ali que é um contexto que foge dentro da eclesiologia, dentro da igreja. Foi curado no centro de macumba, recebeu milagre lá onde se pratica a idolatria. E aí me vem à mente, pastor Heber e reverendo Ageu, que Satanás ele tem a habilidade de copiar algumas manifestações sobrenaturais. Deus opera a cura divina e Satanás, que tem um poder limitado, ele também pode efetuar sinais e prodígios de mentira, conforme Paulo diz. Para escravizar mais a pessoa. Para escravizar mais a pessoa. É verdade. Porque a pessoa se torna endividada do nosso adversário. Ou isso, ou... Desculpa, pastor. Mas às vezes eu já aconselhei crentes que hoje são crentes de fato e me perguntam por que na época que eu era católico eu pedi tal e tal graça e aconteceu. E aí eu digo, das duas uma, aconteceu porque havia alguma questão enganadora envolvida, ou o que pode ter acontecido é que já naquela época, sendo você alguém que Deus sabia, né, sendo um escolhido de Deus já naquela época, Deus já atuava, já cuidava de você. Mesmo você pedindo para o santo, Deus, vendo a sua necessidade, Deus já te abençoava. Porque eu não creio que a bênção de Deus na vida de um eleito de Deus, ela fique restrita ao pós-conversão. Eu creio que muitas coisas acontecem na vida do indivíduo, mesmo sem ele saber, antes dele vir para os caminhos do Senhor. Já há uma bênção de Deus ali guiando ele, mais ou menos, conduzindo para o caminho do Senhor. Então, que há espíritos enganadores, né, nesses locais que escravizam cada vez mais a pessoa na crença, há. Mas eu acho também que é possível. Às vezes a pessoa está com fé num santo, Deus ignora isso, abençoa a pessoa porque ela vai vir para os caminhos do Senhor. Pastor Heber, o senhor permite 30 segundos uma experiência pessoal? À vontade. Eu trabalhava na minha adolescência num posto de gasolina como frentista. E o meu gerente, ele falou assim para mim, Éder, olha como Deus é bom, Deus me curou. Eu falei, pode contar, Sebastião. Ele contou o testemunho. Eu estava com os colegas numa sexta-feira, indo para a balada, passamos numa encruzilhada e eu chutei aquele prato com farofa, com galinha e com pinga. Depois daquele incidente, eu fui acometido de epilepsia. Tive ataques epiléticos. Procurei tratamento médico, não consegui cura, até que um dia, conversando com a minha irmã biológica, ela disse para mim, Tião, aqui no prédio que eu moro, tem uma mãe de santo. Pede um conselho para ela te dar uma palavra. E quando o Tião foi no apartamento superior da vizinha da irmã dele e contou a história que ele estava indo na balada e chutou o prato de macumba e depois daquilo ali ele foi acometido de epilepsia, ela falou para ele, é que o trabalho não era para você, era para outra pessoa. E agora você está acometido desse mal. Mas você agora vai oferecer a mesma oferenda para a mesma entidade, no mesmo local e numa sexta-feira à noite. Pastor Heber, dito e feito, ele fez conforme o aconselhamento que a mãe de santo passou para ele.
E inexplicavelmente, depois que ele ofereceu, reverendo Ageu, a oferenda, a epilepsia desapareceu. E ele veio no posto dizendo para mim todo alegre, Deus me curou. Olha como é que Deus é bom. Barbaridade. E aí? Então, e aí é o caso que eu falei do internauta que passou o e-mail. Ele teve uma fé subjetiva, mas não uma fé em Cristo pautado na palavra. E Deus, Deus não, e o diabo tem poder. Aquilo que eu queria falar quando vocês estavam limitado, mas tem. Tem. No Êxodo, quando Moisés começava uma praga, correto. Os magos. Os bruxos lá do faraó, os magos, conseguiam imitar a praga. Até um determinado ponto correto. Que Deus foi forçando a barra, né? Aí eles falaram para o faraó, agora não dá mais, porque lá está o dedo de Deus. Correto. Né? Lá está o dedo de Deus. Enfim, então o que o diabo faz. Agora tem um e-mail aqui da Clarice de Carvalho Rocha, ela é da capital do Rio, e ela cita uma pessoa que recebeu o dente. Conheço sim, amados, na época ele era obreiro na igreja, hoje é pastor em outra igreja. Mas é verdade, seu dente foi tratado com prata, então não foi dente de ouro, mas foi de prata. Seu nome é Alex Silva. Sua família é evangélica, eu mesma não acreditei, fui perguntar e ele contou que na hora da oração sentiu algo anestesiar. Parecia que a boca estava gorda e depois passou, foi no espelho ver e estava lá. Hoje não sei como está. Temos pouco contato, mas foi verdade. Um abraço e parabéns pelo programa, que é um seminário. Teve vários casos semelhantes assim. E agora é bom, viu, Clarice, dizer o seguinte, todos os casos que eu conheci, semelhantes ao que você falou, a pessoa sentiu alguma coisa na reunião de oração e foi olhar. A questão é, você tinha olhado antes? Né? Porque está todo mundo predisposto a enxergar dourado na boca, nessa época aí. Todo mundo predisposto. Inclusive eu. Mas, era onda, como bom presbiteriano, não aconteceu nada comigo. Eu queria agradecer ao reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também ao pastor Éder William, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, ambos professores de teologia, que deixaram seus afazeres para estarem aqui, né? E vão continuar à sua disposição por intermédio da internet. No site vejamsó.com.br tem o contato deles na aba Convidados. Localize-os e envie suas questões, e-mails, perguntas, tá bom?